Querido Deus, bondoso Pai, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender mais, Senhor. Então, que essas verdades possam ser inculcadas na nossa mente, Pai. Que possamos também passar adiante para aqueles que ainda não sabem. Sim, Deus. Então, nos ajuda, Pai. Cada vez mais a gente possa firmar nessa verdade tão presente e que possamos estar preparados naquele grande dia. Sim, Deus. Pedimos agora entendimento mais uma vez da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Então no capítulo anterior a gente estudou aí a organização das igrejas, né? Da igreja, das forças cristãs, várias lições de organização, algumas advertências também, não foi? Algumas advertências também. E aqui hoje a gente vai falar o capítulo 9, que é o despertamento. Despertamento, certo? Então já começa aqui com a mensagem do Evangelho. Deus, ele nos deu da advertência, mas também ele nos faz convites, né? Convite, ele nos faz apelos. Então esse Deus é esse Deus tremendo, que tem cuidado de nós, que quer nos moldar a cada dia, quer nos transformar para um só propósito. Então vamos começar aqui. Os convites. Que a mensagem do Evangelho soe através de nossas igrejas, convidando-as para a ação universal. Então, essa ação universal, eu creio que essa ação universal, essa ação que cada um temos que passar para o mundo, seja a salvação. A salvação, tá entendendo? Porque é o ponto principal de toda a Bíblia, né? É o tema principal. É a salvação que a gente, que Deus, ele primeiro ele nos salva, ele quer nos salvar e também ele quer que a gente passe adiante, né? Adiante essa salvação. Então, que os membros da igreja tenham mais fé, adquirindo o zelo de seus invisíveis aliados do empreendimento em que se acham empenhados, do poder de seu guia. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que ele ordenou. Então a gente viu aí tudo, né? Vê nos eventos finais, vê em Daniel. Então a gente vê o cumprimento das profecias e ela nos dá esperança, né? Então a gente tem que se firmar cada vez mais, compreender cada vez mais essas verdades, porque a gente sabe que é os acontecimentos, é tudo que aconteceu e ainda vai acontecer no futuro. Então, o povo de Deus precisa estar desperto. Desperto. Inspirados pelo Espírito daquele que deu a vida pela vida do mundo, não se deixarão ficar por mais tempo impotentes, apontando para as coisas que não podem fazer. Vestindo a armadura do céu, sairão à peleja, dispostos a agir ousadamente em favor de Deus, sabendo que sua onipotência lhe suprirá as necessidades. Amém. Então isso é maravilhoso, da gente saber que Deus, a gente não tem mérito nenhum, né? Uma das coisas que eu peço sempre a Deus, assim, é a ousadia de falar do Evangelho, né? E ele nos dá esse poder. Ele nos dá esse poder. É a oração que ele atende de primeiro, se a gente pedir, porque ele quer que esse evangelho seja anunciado, ele quer que pessoas, ele abreviou o tempo, porque ele sabe que tem pessoas, né, que precisam dessa mensagem urgente. E ele diz a nós que despertemos do sono. E eu procurei o verso também, que é lá em Efésios 5:14, vamos ler também. E hoje é bem pequenininho o texto, Efésios 5:14. Diz assim. Amém? Por isso é que se desperte você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo iluminará. Ainda vou ler mais um 15 aqui. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Olha aí, né? Aproveitando bem o tempo. E esse tempo a gente sabe que aproveitar na pregação do Evangelho. Só na pregação do Evangelho, né? A gente aqui
se enche da palavra do Espírito Santo, estamos prontos para despertar. Aí continuando aqui. Despertemos. A batalha está sendo travada. A verdade e o erro estão se aproximando de seu conflito final. Marchemos sob a bandeira manchada de sangue do príncipe Emanuel e combatamos o bom combate da fé, como Paulo falou, né? E alcancemos as honras eternas, pois a verdade triunfará. Amém. Amém. Podemos ser mais que vencedores por aqueles que nos amou. As preciosas horas de graça estão a terminar. Então, é preciso urgência, porque as preciosas horas de graça estão prestes a terminar. Estão a terminar. E aqui nós precisamos dar essa advertência ao mundo. Façamos obra segura para a vida eterna, a fim de que glorifiquemos nosso Pai Celestial e sejamos um instrumento de salvação de almas pela qual Cristo morreu. Amém. Então, é pouco textozinho de se ler, mas aqui diz tudo que a gente precisa saber para despertar da letargia espiritual, da sonolência espiritual, né? Todo esse capítulo 9 que eu já andei aqui lendo, algumas partes, Deus, ele nos diz, não há mais tempo a perder, vamos sair dessa mornidão. É a ordem de marcha, o próximo ponto que diz aqui, a ordem de marcha é se posicionar, tomar lugar e ali seguir. Por quê? Porque aquele que nos deu a ordem já é vencido. Verdade. Já é vencido, Amém. né? Basta que a gente faça a nossa parte. E o principal é acordar da sonolência espiritual, que muitas vezes o inimigo ele coloca na vida dos cristãos, não é verdade? Tudo que a gente aprende, tudo que a gente está buscando é para o nosso melhor, é para nos fazer pessoas soldados de Cristo. Então que Deus nos ajude a dizer como Paulo, combati o bom combate, guardei a fé, né? E ali a coroa da justiça nos está preparada, né? Guardada. E como ele falou aqui no verso da gente, lá em Efésios 6, que é a armadura, que a gente sabe qual é a armadura, né? Calçar os pés com o evangelho da paz, capacete da salvação, couraça da justiça. Então, tudo isso que a gente precisa se revestir dessa armadura, porque a batalha está no final. E a gente Amém. precisa se posicionar ao lado de Cristo. Amém? Amém. Amém. Então, que Deus nos ajude a ficar firmes até a sua volta. Oremos. Querido Deus, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor amanhece o dia tendo esse cuidado conosco, Pai. Sim, Deus. De juntos aqui buscar auxílio em Ti, Senhor. De suplicar, Pai, o Teu perdão. De suplicar que não se afaste de nós, Pai, como Davi dizia. E aqui estamos, Senhor, com essa missão que o Senhor nos confiou. Indigna como somos nós. Não temos mérito nem de chamar o Teu nome, Pai. Verdade. Uma palavra sequer que sai de nossa boca do bem é dada pelo Espírito Santo. Verdade, Deus. Então precisamos, carecemos de toda hora e todo instante. Verdade. Então nos ajuda, Pai, nos esvaziar de nós mesmos. Sim, Deus. Não viver mais para nós, mas Sim, viver Deus. somente para Ti. Amém, Senhor. E ali o Senhor fará morada em nós. E Amém. outras pessoas, Senhor, que chegarão aqui. Sim, Deus. Nos usa, Pai. Esse batalhão que se levanta, que busca, para que não possa desfalecer, Senhor. Esse batalhão que todas as madrugadas que já existia também em casa, Pai, mas que agora tem uma força mais uns com os outros, Senhor, que precisamos disso também para nos fortalecer, Senhor. Sim, Deus. Nos ajudar. Então, obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Fica com cada um de nós nesse dia que é desconhecido para nós. Trabalha por nós, Senhor. Age Sim, por Deus. nós. Teu Santo Espírito endireite as nossas veredas. Sim, Deus. Ilumine o nosso caminho. Amém. É isso que te pedimos, já te agradecemos e também entregamos a vida dos enfermos, Senhor. Principalmente as crianças, Senhor, que já nascem com as enfermidades do pecado. Tem misericórdia, Pai. Te rogamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.